Vou pegar o gancho que tu falaste do estádio. Qual é a proposta de vocês? Farão um estádio? Porque isso é muito complicado. Porque quando a gente pensa no Maracanã, a gente pensa no Flamengo, querendo ou não. Sim. Mas tem essa gestão ali que é com o Fluminense, né? Atualmente, sim. Hoje é com o Fluminense. O que vocês pensam disso? Porque não é uma coisa fácil de lidar, né? Porque tem toda essa identidade da torcida com o Maracanã também. Olha, Marissa, eu acho que deve ser a primeira vez que você entrevista um candidato a presidente do Flamengo. Sim. Mas se você for fazer um histórico, né, desde os anos 70, né, que é quando eu era criança e comecei a acompanhar futebol, em todas as eleições do Flamengo, todos os candidatos que estão na posição que eu estou agora dizem: nós vamos construir um estádio. Nós vamos construir um estádio. Nós vamos resolver a questão do estádio do Flamengo. E já se passaram aí 40 e tantos anos, né, e nada aconteceu. E por que é difícil acontecer? Porque o Maracanã tem, como você mesmo falou, essa memória afetiva, né? O Maraca é nosso, né? Não é à toa que a gente inventou esse canto, foi a torcida do Flamengo que inventou, né? O Maraca é nosso, né? Então, não existe no Brasil um estádio com tantas características boas quanto o Maracanã. Ele é um estádio mítico, em primeiro lugar, tem uma memória importante, e eu acredito nessas coisas, né? Na energia que vem da mítica do estádio, né? Ele, então, portanto, tem essa característica. Ele é um estádio muitíssimo bem localizado, numa região central, próximo, tem metrô na porta, tem trem na porta. Estacionamento não é tão bom, mas a gente, tantos anos que vai lá, que a gente já encontrou as alternativas necessárias. E tá pronto. Tá pronto, tá bonito, né? Enfim, então é muito difícil a gente pensar em outro estádio no Rio de Janeiro enquanto não se resolver essa questão do Maracanã, que é uma questão que não se resolve. Eu imaginava, sinceramente, quando lancei a candidatura em janeiro, que eu chegaria nessa fase agora, em outubro, com essa questão resolvida. O Estado do Rio de Janeiro ia fazer uma licitação, a gente ia saber o que ia acontecer. Nada, lançaram o edital agora e ninguém sabe como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Então, não tem como a gente pensar numa solução enquanto a gente não resolver a equação do Maracanã. Essa é a primeira coisa que precisa estar na mente de qualquer gestor do Flamengo. Dito isso, eu tenho algumas premissas. Eu não tenho um projeto pronto, mas eu tenho algumas premissas. A primeira premissa é: o Flamengo não pode ser dono de uma propriedade imobiliária, como o Corinthians, por exemplo, é. Esse modelo não funciona no Brasil de 2021. O Flamengo não tem dinheiro para construir com recursos próprios uma propriedade imobiliária do tamanho da sua torcida. Então o que o Flamengo precisa ser é um provedor de conteúdo. A gente precisa encontrar um parceiro que esteja disposto a explorar uma propriedade imobiliária, que dentro dela tem um estádio de futebol e que o Flamengo seja o principal provedor de conteúdo. Isso não é algo trivial, não é algo que apareça do dia para a noite, não é algo que vai aparecer antes de resolver a questão do Maracanã. Mas essa premissa precisa ficar clara. O Flamengo não pode e não deve tirar recursos próprios para construir um estádio, porque isso vai afetar substancialmente a gestão esportiva do clube, que é o que a gente está vendo acontecer agora no Corinthians. Se surgiu um magnata aí dizendo eu banco tudo. Se surgiu um magnata para bancar um estádio, né? Como parece que é o caso lá do Atlético Mineiro, né? É o exemplo que a gente pensa. Né? É possível que possa ser pensado, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que magnata não é magnata à toa. Magnata é magnata porque cuida bem do seu dinheiro. Entendeu? Então ninguém vai dar um estádio coisa em troca de presente para o Flamengo. Precisa ter viabilidade econômica, né? E aí a viabilidade econômica na cidade do Rio de Janeiro depende de alguns fatores. Então não é algo trivial. O que precisa... Não te incomoda essa gestão com o Fluminense? Me incomoda demais essa gestão Fluminense. Me incomoda demais. A primeira coisa que me incomoda é que ela não é transparente. O Flamengo até hoje não disse claramente o que está acontecendo, nem para nós conselheiros, né? Nós não sabemos o que está acontecendo lá, se o Fluminense está pagando, se não está pagando, se está dando lucro, se está dando prejuízo, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, não acho que seja uma gestão, um modelo que funcione. No modelo que está sendo discutido agora, ainda pode piorar, ainda por cima, porque parece que o Vasco, né? Talvez o Vasco quisesse também participar dessa gestão. Então imagina um estádio compartilhado entre Flamengo, Fluminense e Vasco, né? A quantidade de jogos que a gente ia ter lá. O meu sonho... Para ele, acho que incomoda mais ainda. Não, você sabe que hoje em dia... se jogar... Não joga mais porque o Vasco está na Série B, né? Mas
quando joga Vasco e Grêmio, eu torço pro Vasco, né? Porque eu prefiro, assim, as rivalidades, elas são regionais, entendeu? Então, vascaíno eu não convivo com nenhum, assim, no meu entorno. Agora, gremista tem um montão aí, e eu sinceramente prefiro que o... Eu tava me contando que tem essa rivalidade com o Grêmio aí. A gente Agora, tem... então, que o Renato Gaúcho é ídolo das duas torcidas, deve estar tensa a situação. Mas enfim, a questão do estádio, assim, o sonho. Sonhar, a gente pode sonhar, né? Sonhar, e é bom a gente sempre sonhar grande, né? Então o sonho que eu tenho é o seguinte, quer dizer, eu gostaria muito de que Fluminense e Botafogo se acertassem no Engenhão, e eu não sei o porquê que a torcida do Fluminense resiste tanto ao Engenhão, porque os 2 títulos brasileiros que eles conquistaram recentemente conquistaram lá no Engenhão. Não é pra manter assim o mesmo patamar, dizer nós somos o clube do mesmo tamanho? Não sei. Mas enfim, faz muito mais sentido pro Fluminense fazer uma aliança com o Botafogo e compartilhar o Engenhão com o Botafogo, até porque para o Botafogo não tá fácil tocar aquele estádio sozinho, né? A torcida do Botafogo não é tão grande assim, não tem tanta tradição de ir ao estádio, né? Então seria razoável que o Fluminense e o Botafogo compartilhassem o Engenhão, que o Vasco, né, ficasse com São Januário, seu estádio histórico, né, que eles gostam tanto, talvez até modernizado, reformado e tal, e que o Flamengo ficasse com o Maracanã. Esse é o cenário perfeito para o Rio de Janeiro, assim, né? E eu acho difícil que torcedores de outros clubes, a não ser por clubismo ou raivinha do Flamengo, discordem disso, né? Porque Botafogo e Fluminense, que são torcidas mais ou menos do mesmo tamanho. No Rio de Janeiro, do Fluminense ainda bem maior que a do Botafogo, mas enfim, são menores, né? A torcida do Vasco é bem maior que eles dois. Botafogo e Fluminense compartilhando o Engenhão, o Vasco no seu estádio histórico de São Januário e o Flamengo no estádio que é nosso. Não é mais nada.